Da onde vem e qual que é a origem da sua necessidade de agradar? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa consciência que me veio também, nesses momentos aí da minha vida. Então vamos lá, gente. A necessidade de agradar, ela inicia na infância, tá? Então ele começa ali com o nosso pai, com a nossa mãe, quando muitas vezes nós não podemos expressar a nossa essência, o nosso ser. E aí a gente acaba sendo uma outra coisa para agradá-los, né? Então a gente percebe que eles não conseguem lidar, né? Com não tem tanto conhecimento para entender muito quem a gente é ali, e aí acabam então, porque também eles não receberam esse conhecimento, né, um ciclo aí, né, de criação um pouco equivocada, né, interessante, e aí vão, né, doutrinando dessa forma, não deixa o ser, que é a essência, ser manifestado. E aí você começa a querer ser uma outra pessoa para agradar, porque você tem medo de perder o amor dos teus pais. Então você começa a ser uma coisa que você não é. E aí você começa a escolher coisas que você não quer para poder agradá-los, porque você não quer perder o amor. Por quê? Porque você é amor em essência. A sua essência é o amor. Então ali você tá com medo de perder o amor. E aí tem muita questão de gerar muita dependência de pai e de mãe. A gente tem uma crença, por a gente ter crenças de que ter uma crença equivocada do que é Deus. Então, nós colocamos os nossos pais muitas vezes à frente de Deus, a autoridade da nossa vida muito maior que os nossos pais do que Deus, porque nós temos uma ideia equivocada do que é Deus. Então, isso também acaba atrapalhando nessa questão. Quando você coloca a autoridade na sua vida, os teus pais primeiro e Deus depois, você também acaba ficando dependente dos pais. E os nossos pais têm defeitos e qualidades assim como nós, estão aqui também nesse processo de auto-reconhecimento para lembrar quem eles são. Então, é muito complicado quando você tem a referência de autoridade da vida nos teus pais. Isso precisa ser quebrado para você conseguir realmente se conectar com algo muito maior que você e com muito maior que você e que todos nós que estamos aqui, né? Mas para isso você precisa entender quem é esse Deus, né? E aí você vai conseguir entender o porquê que você precisa então estar em conexão com ele e ele ser a autoridade da sua vida, né? Não é o Deus punitivo que a gente aprendeu, é um outro Deus, é um Deus de amor incondicional e infinito, tá? E aí começa ali sem um processo. Depois você vai para a vida e você continua com essa necessidade de agradar. E por que você continua com essa necessidade de agradar? Porque você, quando você desagradar, quando você for você, você continua ainda com esse medo de perder. Perder o quê? O amor, perder muitas vezes o que aquela pessoa tem para te dar, porque você agrada, porque você acredita que aquela pessoa tem algo para te dar. Então você acaba aceitando muitas coisas, indo de contra quem você é, e abusando de você mesmo para você ganhar aquilo que a pessoa que você acredita que aquela pessoa tem para te dar. Muitas vezes você acaba sendo uma outra pessoa, porque a pessoa que você é, você julga que não vai agradar, então você acaba sendo uma outra pessoa. Gente, eu fazia isso muito, muito. E esse ano foi um ano de realmente aquela coisa assim, eu vou escolher. E independente se vai agradar ou desagradar as pessoas. Dentro da constelação familiar, a gente fala sobre desagradar os nossos pais. Para você se libertar e ter a vida que você quer, você vai ter que desagradar os seus pais. Então, a minha libertação dessa necessidade de agradar, ela começou quando eu tive que desagradar a minha mãe. Então, aconteceu uma coisa esse ano que eu precisei tomar um posicionamento que ia totalmente contra o que ela esperava de mim. Totalmente contra o que ela esperava de mim. Mas era o que eu precisava fazer. E eu fiz. E aí isso fez um vendaval, né, na minha vida, na vida dela, na vida de todo mundo. E só que esse vendaval, o meu posicionamento foi muito bom porque ali começou o processo de cura dela, né? Então eu precisava me posicionar da forma que eu me posicionei para também estimular um processo de cura nela. Então como é importante a gente fazer o que precisa ser feito, por mais que a gente vai saber que aquilo vai desagradar as pessoas, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Ok? Você não está aqui para agradar ninguém, você está aqui para fazer o que precisa ser feito. Porque quando você está no lugar de agradar as pessoas,
Você está no lugar do ego, pensando em você. E muitas vezes não é passar a mão na cabeça da pessoa, não é fazer o que a pessoa quer que você vai ajudar aquela pessoa. É muitas vezes, às vezes, ser firme e às vezes fazer aquilo que vai gerar uma dor nela para ela se movimentar. Entende? Então não é que você vai tratar uma pessoa mal, não é que você vai, não, mas que você vai se posicionar de uma forma mais firme, ok? Não desagradando no sentido de maltratar a pessoa ou fazer algo mal para a pessoa, mas é desagradar no sentido de você estar em conexão com a sua essência, no que você quer, assumir isso, bancar a culpa que aquilo gera e continuar ali. Então, muitas vezes, você vai desagradar as pessoas. E quem quer ser a voz do todo no mundo, ela vai precisar muitas vezes quebrar muitos paradigmas. Ela vai precisar ser autêntica. E para ser autêntica, você vai ter que desagradar muitas pessoas. Porque não é todo mundo que vai escolher o que você escolhe. Muitas coisas que você vai escolher, eu quero fazer uma tatuagem, eu quero cortar meu cabelo curtinho, eu quero pintar meu cabelo. Tu acha que todo mundo acha bonito cabelo curto? Tu acha que todo mundo acha bonito tatuagem? Tu acha que todo mundo escolhe cabelo curto, escolhe tatuagem, escolhe ser assim, escolhe ser assado, escolhe usar esse óculos? Não, as pessoas escolhem várias coisas. E muitas vezes a sua escolha vai trazer muitos inimigos para você, muitos julgamentos para você. E muitas vezes você acaba não escolhendo para ficar na posição de agradadora. E quanto mais você está na posição de agradadora, agradar os outros, mais você está desagradando você. E mais em desconexão de quem você está. Então, a primeira quebra que você tem que fazer na sua vida é a necessidade de agradar os seus pais. Porque daí você se conecta com a energia incondicional, do amor incondicional do todo. E aí você começa a operar com essa força que a constelação familiar fala, que está acima de você. Essa força que é Deus, que é o todo, que é essa força, que é o Chi, que é o prana, que muitas religiões falam. Você se conecta com isso. E aí isso vai conduzindo você. E muitas vezes você vai ter que tomar posicionamentos que você não quer e que você vai ter que desagradar. E quando você está nesse lugar de desagradar, mas você vai estar sempre de acordo com o que faz sentido para você, isso não é leve para mim, eu não vou fazer, independente se você é quem for. Isso não é leve para mim, então eu não vou fazer. Quando você está em integridade com você, com a sua essência, as coisas começam a acontecer para você. Quando você não está em dependência de agradar as pessoas, porque você acha que aquela pessoa vai dar o que você acha que ela vai dar, e que você está em agradar para ganhar algo, consciente disso ou não, começa a atrair muitas coisas interessantes para sua vida. Você começa a se aprisionar num lugar que você não é, porque você está escolhendo a escolha do outro, não a sua escolha. Então, todo mundo tem uma religião. E eu não quero seguir nenhuma religião. Mas eu tenho que seguir uma religião porque todo mundo está escolhendo uma religião. Então, errado eu não ter uma religião. Não, para mim não faz sentido ter uma doutrina e eu não vou seguir. As pessoas falam que ter o cabelo curto não é sexy. Dane-se, eu gosto do meu cabelo curto e eu quero cortar o meu cabelo. Entendeu? Então você pare de se encaixar no que as pessoas acham e escolhem para elas. O que a pessoa escolhe para ela é um problema dela. Eu escolho algo diferente. Se eu escolho pintar meu cabelo de azul, mas que coisa feia. Isso é uma escolha sua, é um ponto de vista seu. O meu ponto de vista é diferente. Mas precisa de uma força muito grande para você sustentar isso. E eu demorei muito tempo. E quanto mais eu estava no lugar de agradar as pessoas, mais fora de mim eu estava. E quanto mais fora da minha essência eu estou, mais coisas desagradáveis eu estou criando para a minha vida. Escassez financeira, escassez de criatividade, tudo. Tudo um dia assim, de escassez, eu crio para minha vida. Por que eu estou criando escassez? Porque eu estou agradando o outro. Por que eu estou agradando o outro? Porque eu estou impedindo amor. E por que eu estou pedindo amor fora? Porque eu não consigo me conectar com o amor dentro. E por que eu não consigo me conectar com o amor dentro? Porque eu não estou aceitando quem eu sou. Porque eu acho que as minhas escolhas são erradas. Porque eu julgo as minhas escolhas e eu julgo o que eu quero para minha vida. E muitas vezes eu nem sei o que eu quero para minha vida.
Porque eu tô tão conectada com o que vai agradar o outro, que eu nem sei mais o que eu quero pra minha vida. Porque o que eu quero pra minha vida talvez não vai agradar o outro, e eu fico nisso, nessa dúvida. Ai, será que eu quero isso? Será que eu quero aquilo? Será que eu quero isso? Eu quero aquilo. E eu tô totalmente entregando o meu poder pessoal pra outra pessoa. Se a pessoa me aprova, ai, eu fico feliz. Se a pessoa me desaprova, ai, eu fico triste. Eu não me aprovo, eu não me aceito, eu não me amo. E é óbvio que eu vou atrair escassez pra minha vida. Porque eu estou pedindo e dependendo do outro me dar para eu ter. E eu estou vibrando na falta. E o campo lê isso e começa a gerar falta para mim. Porque eu sou a agradadora. Porque eu estou buscando amor e validação das pessoas. As pessoas têm que me amar, têm que me aceitar, têm que me adorar. Eu não sou autêntica. Pessoas autênticas não vão agradar todo mundo. Mas elas estão se priorizando. E elas levam uma multidão de pessoas com ela quando elas são autênticas. Porque elas não estão com medo de serem julgadas. E julga. Não tem problema. Quando eu me posiciono, eu vou ter julgamentos. E quem tem medo de ser julgada, tem medo de não ter amor. Porque não se ama de verdade. Então, se você tem essa necessidade de agradar, bora limpar essas crenças. Bora fazer axis conscious. Bora fazer ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Bora se conectar com a unificação e o auto-reconhecimento de quem você é de verdade. Tá bom, gente? Então eu queria trazer isso para você porque foi uma ficha que caiu para mim. E eu queria então trazer esse videozinho aqui para vocês, tá bom? Então até o próximo vídeo.